Então vamos lá. Acho que eu vou dar meio que uma geral no que a gente tem até agora, né? Seguindo a seguinte pergunta, talvez, né? Quer dizer, a ideia é assim, que nós temos o teorema fundamental do cálculo, o teorema de Stokes, o teorema da divergência, e tem algo meio nebuloso que faz pensar que talvez ele seja um teorema só. Eu vou começar assim, pensando na seguinte coisa, né? Vou tentar fazer um quadro assim, que começa com a questão da dimensão, porque nós temos objetos de dimensão 0, 1, 2 e 3. Vamos fazer assim uma... Espero que esse quadro seja suficiente, né? Talvez aqui eu tenha gasto espaço desnecessariamente. Vou diminuir isso aqui. Então, tem objetos de dimensão 0, 1, 2 e 3. Eu vou botar aqui os objetos. São pontos, curvas, superfícies e sólidos. Vou tentar também tirar aqui uma linha assim. E nós temos funções, vou botar assim vamos dizer assim, os integrandos. Vou começar pelas curvas, né? Eu vou pensar assim no meu espaço como sendo o R3 todo, para simplificar, né? Mas a gente tem o integrando, que é o F de R3 em R3. E a gente tem a integral. Aqui é a integral de linha sobre C de F. Vou botar assim, escalar dl, o ds minúsculo. Para superfícies, a gente tem também o campo G. Podia usar F, eu vou usar G só para marcar uma diferença. E a gente tem a integral sobre S de G ds. Bom, os sólidos, a gente tem, na verdade, funções. Função G de R3 em R, e que você integra sobre o sólido V, integral de G dV. Tá? Quer dizer, nós temos uma integral para curvas, uma integral para superfície, uma integral para sólidos. E para os pontos, repara o seguinte, isso aqui, o campo F aqui, ele associa a cada curva C um número, que é dado por essa integral. O campo G, olhado desse ponto de vista, ele associa a cada superfície um número. E aqui a função G associa a cada sólido um número.
E isso nada mais é que a generalização de você fazer f de R3 em R, né? E que, dado o ponto P, você associa o número f de P. Tá? Então, isso aqui já tem um certo mistério aqui, né? Porque não é nenhum... Embora, vamos dizer, você possa dizer, do ponto de vista da taxonomia, que está uma boa classificação, porque você está classificando segunda dimensão, e você tem essas coisas, mas aqui é simples, né? A gente está trabalhando com objetos parametrizados, então é simples você ver que isso daqui generaliza isso generaliza isso, que você pode generalizar mais. Aqui não está nem um pouco claro, né? E também essa integral aqui, como é que a gente... O que uma coisa tem a ver com a outra, a não ser o fato concreto de que realmente eu posso olhar para isso associando a cada curva um número, a cada superfície um número, a cada sólido um número, assim como a cada ponto eu associo um número. Então aqui já tem um mistério a ser investigado. E nós temos 3 teoremas, né? Eu vou rascunhar aqui embaixo, né? O primeiro é assim, né? Você tem o ponto A, o ponto B, ligados por uma curva C, e aí você tem que f de B menos f de A é igual à integral de linha sobre C do gradiente de f. Quer dizer, você tem uma derivada aqui que faz isso. Da mesma forma, né, o teorema de Stokes, a gente pensou ele numa primeira versão assim. Aqui você tem a curva C0, a curva C1, ligados pela superfície S. Quando você anda de C0 para C1, você constrói a superfície S. E aí você tem que a integral sobre C1 do campo F menos a integral sobre C0 do campo F é igual a integral sobre S do rotacional. Vou botar assim. Quer dizer, aqui tem uma derivada que faz que, quando eu ando de A para B, construindo a curva C, eu integro a derivada sobre C e obtenho essa diferença. Aqui, quando eu ando de C0 para C1, eu crio a superfície S, eu integro sobre S e obtenho isso aqui. E também, né, no caso da divergência, a gente também, vamos dizer, tem uma coisa semelhante. Quer dizer, se você tem aqui uma superfície S0 e uma superfície S1, assim com a normal para cá, e elas têm, vamos dizer, são ligadas pelo bordo, assim como aqui, essas curvas são ligadas pelo bordo, né? Então, quando você anda de S0 para S1, você constrói aqui um sólido V, e o teorema da divergência diz que a integral sobre S1 de GdS menos a integral sobre S0 de GdS é igual à integral sobre V da divergência de F, da divergência de G, né, de G, dV. Então aqui também, quer dizer, você anda de S0 até S1, mantendo o bordo fixo, né, e constrói aqui no meio um sólido. Então você integra a divergência de G sobre o sólido para obter a diferença da integral de superfície de G aqui para a integral de superfície aqui. Todos esses resultados podem ser, vamos dizer... Bom, eu vou primeiro escrever. Então, na verdade, aqui, né, eu tenho um teorema para cada um, né? Tem os teoremas.
aqui para manter o plural, vou botar integrais, teoremas, né? Então aqui o primeiro é o teorema fundamental do cálculo, né? Que é esse daqui. Eu poderia, bom, antes disso, eu poderia talvez renunciar esses teoremas, né, dizendo que eu posso chamar isso daqui, ó, de integral de Fzinho sobre o bordo de C, porque o bordo de C tem o ponto B como ponto de saída e o ponto A como ponto de entrada. Então, se eu disser, não, aqui é a integral em B, eu calculo Fzinho em B, mas dou o sinal positivo e no ponto de entrada dou o sinal negativo. Então, eu poderia dar uma integral, uma interpretação em termos de integral, que isso daqui também é uma integral sobre o bordo. Porque aqui, né, está claro que isso aqui é integral sobre o bordo de S. Quer dizer, isso daqui, né, eu posso dizer que, na verdade, isso é integral sobre o bordo de S de F. Assim como aqui, eu posso dizer que isso daqui é integral sobre o bordo de V de GDS. Então, aqui também eu poderia interpretar assim, que é mais ou menos eu dizer o seguinte, ó, dado uma curva, eu tenho o bordo da curva, que é dado pelo ponto final, uma curva parametrizada, então orientada, pelo ponto final com sinal positivo e o ponto inicial com sinal negativo. Aqui, dado uma superfície, eu tenho o bordo, que tem uma orientação que, vamos dizer, como ela é parametrizada, tem uma orientação que ela herda lá do quadrado. Aqui também, quando eu tenho um sólido, ele tem um bordo que tem uma orientação que ele herda lá do cubo, como a gente fez. Então, quer dizer, esses teoremas, que vamos dizer, vou botar aqui, o teorema fundamental do cálculo, o teorema aliás, eu acho que os teoremas, eu não posso colocar aqui, né? Os teoremas, olha, eles estão na fronteira. Acho que antes de colocar os teoremas, então eu vou pensar assim, que eu tenho o operador bordo. Só que o bordo de uma curva é feito de pontos. O bordo de uma superfície é feito de curvas. E o bordo de um sólido é feito de superfícies. Então, o operador bordo, ele meio que faz uma coisa assim, né? Ele leva curva em ponto. Né? Quer dizer, ele faz assim, curvas em pontos. Ele fura aqui também, né? Ele leva superfícies em curvas. E aqui também ele fura aqui o teto e leva sólidos em superfícies. E tem um operador de derivação, né, que tendo a Fzinho, tem o gradiente de Fzinho, tendo o campo F, visto do ponto de vista da integral de linha, tem o rotacional de F, e tendo o campo G, do ponto de vista da integral de superfície, tem a divergência de G. Então, ele também fura. Né? O operador de derivação, ele leva um integrando assim, não integrando assim, um integrando assim, não integrando assim, um integrando assim, não integrando assim. Né? Quer dizer, aqui, vamos dizer, aqui eu vou usar o símbolo bordo. Repare que aqui também, assim como os objetos aqui são facilmente, a gente pode facilmente compreender eles como objetos da mesma natureza, mudando só a dimensão, o bordo também, né?
Quer dizer, não é muito complicado você pensar assim, né? O que vai ser um objeto parametrizado de dimensão K? Você pega um bloco em RK e faz uma função que leva esse bloco em algum lugar, em algum Rn. E o bordo desse bloco são as duas K faces dele. E essas duas K faces vão virar 2 vezes K objetos de dimensão K-1. Tem uma questão de orientação aí que está meio nebulosa, mas que aparentemente deve dar para resolver. A falta de outro critério, até agora nós temos um misterioso, meio algébrico ali, que está funcionando. Já a derivada, ela é meio misteriosa, né? Quer dizer, aqui, ó, operador, vou botar assim, operador derivada, ele pega um F, assim, um integrando desse tipo aqui. Esses caras nem tem nome ainda, né? Esse aqui tem nomes, poxa. Esses aqui estão tão ainda nebulosos que eles não têm nome. Então eu vou pensar assim, vou botar esse cara daqui, né? O F, né? Aqui, ele vira o gradiente de F. Acho que eu vou aumentar aqui. Eu sempre fico com pena do cara do celular. Tem o F aqui, o gradiente de F. O operador de derivação aqui, então, é vamos dizer assim, o dF é igual ao gradiente de F. Quando eu tenho esse integrando aqui, F aqui assim, quer dizer, um campo, mas que tem integral de linha, quando eu derivo ele, ele vira o rotacional, mas o rotacional ele foi feito para ser integrado sobre superfícies. Tá? Tem uma coisa meio confusa dos campos aqui, né? Porque tem horas que o campo tem que ser visto como algo que é para ter integral de linha e hora que ele tem que ser visto como algo que tem integral de superfície. Mas, em princípio, né, o nosso teorema e tudo faz isso. Né? Você pega o campo, quando você olha o rotacional, ele é para ter integral de superfície. Então, o F, aqui, né, ele é elevado no rotacional de F. E aqui a gente pode dizer que a derivada dF é igual a rotacional de F. Bom, e finalmente aqui a gente pode pegar também o campo G, o campo G aqui que tem integral de superfície, quando ele é derivado, ele vira a divergência de G. A divergência de G é uma função de R3 em R. Mas ela não está aqui para eu calcular o valor dela em cada ponto, ela está aqui para ser integrada. Então, repara que aqui também, ó, esses caras aqui, embora sejam formalmente a mesma coisa, eles são objetos de natureza diferente. Então, aqui tem esse cara aqui. E aqui, de novo, a derivada de G é a divergência de G. É meio como o mistério da Santíssima Trindade, que o ponto, o vetor e o par ordenado, né, ou a matriz e a transformação linear. Né, então, mas o ponto e o vetor são assim, né, porque você tem o par ordenado e hora ele é ponto, hora ele é vetor. Aqui você tem o campo, hora ele é para ter integral de linha, ora ele é para ter integral de superfície. Não está proibido que o mesmo campo possa ser visto
do ponto de vista da integral de linha e do ponto de vista da integral de superfície. O campo elétrico é bem um exemplo, né, que faz sentido você fazer a integral de linha dele e fazer a integral de superfície dele. Bom, mas só que, olhado dessa maneira, eu agora posso olhar para os teoremas, né? Os teoremas que estão aqui embaixo, né, eles estão exatamente também aqui. Quer dizer, o teorema fundamental do cálculo, vou apagar aqui assim, depois eu vou apagar aqui um pouco, né, para dizer assim, ó, aqui relacionando a curva, eu tenho curva que está aqui e o bordo da curva que está aqui, e eu tenho a função que está aqui e o gradiente da função que está aqui, e tem um cruzamento, né? Porque eu tenho a integral sobre o bordo de C do Fzinho é igual à integral sobre C do gradiente de Fzinho. Entendido aqui que o bordo de C, né? Quer dizer, o bordo de C é igual a B menos A, que na verdade significa você botar mais B e menos A. E aí a integral sobre o bordo de C de Fzinho é igual a F de B, então B conta positivamente e o F de A entra negativamente. Então isso aqui significa isso aqui. Aí aqui eu tenho a superfície, o bordo dela é uma curva, e o campo F, a derivada dele é o rotacional de F. Então aqui eu tenho a integral sobre o bordo de S do campo F é igual a integral sobre S do rotacional de F. E aqui mesma coisa, o sólido, o bordo dele é uma superfície, e o campo G, que tem integral de superfície, a divergência dele tem integral volumétrica. Então eu posso escrever aqui que a integral sobre o bordo de V de G é igual à integral sobre V da divergência de G. Tá? Eu sou um biólogo alemão em visita ao Brasil no século XIX. Estou olhando as espécies e classificando. Agora, quando eu fiz isso, ó, eu posso pegar esses três teoremas e dizer, eles estão todos dizendo a mesma coisa. Eles estão dizendo que a integral, devia até ter mais espaço aqui, né? Mas eu vou, assim, a integral sobre o bordo do objeto M, M vai ser o nome genérico desses objetos aqui, de alguma coisa, vamos dizer assim, um ômega, é o nome genérico, tá? Os objetos M e os integrandos ômega, que em cada dimensão eles assumem uma identidade diferente, esse aqui eu estou sob controle, esse aqui não, eles têm, né, o operador bordo ganhou esse nome aqui e o operador derivada ganhou esse nome aqui. E a integral ficou com a cobrinha sempre. Então, isso daqui é igual à integral sobre M de d ômega. Quer dizer, todos esses teoremas estão dizendo a mesma coisa. Legal, eu fiz uma... Acho que eu me sinto assim, satisfeito
com a minha classificação, embora eu olhe para isso e a minha classificação, tá beleza, isso não é possível que Deus tenha colocado isso diante dos meus olhos sem que isso tenha uma explicação que nesse momento ainda me escapa, mas o Senhor há de me iluminar para que eu compreenda isso melhor. E está claro assim para mim que isso aqui eu entendo, isso aqui eu entendo, isso aqui eu quase que entendo, vou conseguir. Agora, isso aqui está esquisito. Não tem esse ômega aqui, eu não consigo entender quem é esse ômega geral que aparece hora dessa maneira, hora dessa, esse daqui que é igual a esse, mas não é, é outro, e esse daqui que é igual a esse, mas não é, é outro. E como é que eu passo isso agora para a dimensão 4? E, mais ainda, esse operador derivado, então, foi puramente experimental. Eu fiz, esse aqui, a gente fez um curso inteiro de cálculo de uma variável, depois fez um curso inteiro de cálculo de mais de uma variável para chegar nele e tal. Deu trabalho, mas depois a gente, usando as mesmas ideias, a gente deduziu esses outros caras aqui, eles apareceram em experimentos. A gente foi para o laboratório, bolei lá um experimento, apareceu isso, apareceram esses teoremas, e interpretados dessa maneira como eu fiz agora, eles todos dizem a mesma coisa. Agora, como é que esse operador D, uma hora é gradiente, outra é rotacional, outra é divergência, também está esquisito. Então a gente tem aqui uma missão, né, de entender melhor esse negócio e ver isso. Isso deve ter um fio condutor aqui que explica todas essas coisas e que me permita generalizar isso para dimensões maiores. Então, assim, nesse momento eu vou até sair para as pessoas fiquem lá no vídeo registrado isso aqui, né? Então, nós temos esse quadro aqui, esses teoremas, eu poderia até colocar aqui. Será que eu devo chamar de teorema? Quer dizer, será que tudo isso não é um teorema só que está aparecendo? Não, porque eu não falo que eu tenho um teorema espectral de dimensão 1, outro de dimensão 2, é um teorema só. Aqui também deveria ser um teorema só. Então, por enquanto, eu só estou chamando a atenção para isso, para a gente se sentir menos desestimulado diante dessa maluquice toda que apareceu no laboratório. Né? Fui para o laboratório, explodiu um negócio, apareceu, sujei a cara de azul no outro, não sei o que e tal. Parece que Deus arrumou isso de uma maneira harmoniosa. Só eu, que ainda muito pequeno que sou, não consegui entender. Então, por enquanto, eu vou deixar isso, porque eu estou regido pelo nosso cronograma de provas. Então, nós temos uma prova na sexta-feira. Não vou explorar isso aqui, que talvez nos leve meio longe. Vou dizer, bom, me sentindo menos perdido nessa história, fazer mais alguma continha. Tá? Deu para se situar, assim, o resumo da história até agora? Oi? É assim, ó, porque eu estou pensando que os meus objetos, porque no fim, né, as integrais, eu posso pensar assim, ó,
quando eu penso a integral de linha, eu posso pensar assim, que o campo Fzão, ele está aqui para associar a cada curva um número. Então, é como se isso aqui fosse na verdade, isso aqui é só um instrumento para eu fazer uma função, né? Posso pensar assim, primeiro assim, pensando essa f daqui, né? A fzinha pega um ponto P e associa a ele o número f de P. O campo F, eu posso pensar assim, ó, em vez de eu pensar ele como algo que eu calculo em cada ponto e eu tenho um vetorzinho em cada ponto, eu posso pensar que ele pega uma curva C e associa a curva C à integral sobre C de F, que é um número. Como se eu posso pensar assim, uma matriz, é uma matriz, ela é um retângulo enorme cheio de números, imagina. Agora, nesses tempos de ciências de dados, você tem matrizes que nem se você pegar todos os computadores que tem no seu laboratório, você consegue botar na tela de todos eles, né, todos os números das matrizes, aquele negócio enorme. Você pode olhar para ele e dizer, não, isso aqui não é um retângulo de números, é uma função que a cada vetor de Rn associa um vetor de Rm. Então, assim também eu posso pensar esse campo aqui, não como um vetorzinho espetado em cada ponto do espaço, mas algo que está ali. E repara, quando você fala de campo de forças, ninguém enxerga um campo de forças. Você, na verdade, faz experimentos e vê a ação desse campo de forças. Então, aqui seria, talvez eu dizer, não, o F aqui é uma... do ponto de vista da matemática, ele até está ali, eu tenho o vetorzinho em cada ponto, mas eu não estou interessado no valor dele em cada ponto. Eu estou interessado na ação dele sobre cada curva. Mas ele não levaria de R3 para R também? Não, ele levaria do conjunto das curvas em R3 para R. Os objetos aqui são curvas. Então, aqui o R3... tudo bem, é o conjunto dos pontos. Aqui não é o R3, é o conjunto das curvas de classe C1, vamos dizer assim, em R3, curvas parametrizadas. Tá? Então, a mesma coisa, esse G aqui... Ele não iria para R? Sim, esse cara daqui pertence a R. Esse cara daqui está em R. E esse aqui também. Mas é porque você botou ali no integrando que a F leva de R3 para R3. Ué, o F... está aqui o X, que está em R3, e o X está em R3, mas é ponto, e o F de X está em R3, mas é vetor. E aqui passa a curva C. É isso, o F é de R3 em R3, mas eu não estou interessado, na verdade, em saber quanto é que vale F em cada X. Eu estou interessado assim, eu boto aqui uma curva, calculo a integral e isso dá um número. Então, nesse sentido, eu posso pensar que o F está aqui apenas para que eu calcule essa integral. Assim como eu penso que aquela matriz está ali, não para ficar olhando os numerozinhos todos ali, mas ela está ali apenas para eu multiplicar ela por um certo vetor e obter outro vetor. Tá? Então é isso. E aqui, né, da mesma forma, eu posso pegar o G e dizer assim, ó, o G está aqui. Em cada ponto de R3 está espetado um vetorzinho, mas na verdade ele está aqui assim, para eu dar uma superfície e calcular o fluxo de G através daquela superfície, que é um número. Então, G associa a cada S a integral sobre S
de GDS. E da mesma forma, esse Gzinho aqui, eu não estou interessado em saber quanto vale G em cada ponto. Inclusive, repara que esse campo F aqui, pensado dessa maneira, na verdade não importa o valor dele em cada ponto, porque se ele tiver definido no R3 inteiro, bonito, lindo, sem infinito, polinomial, sei lá, uma coisa assim. Aí eu vou lá e digo, ah, não, mas olha, enche o saco aqui nesse ponto aqui, eu vou mudar, meu F aqui não vale mais esse negócio, não, vai valer 0 aqui, porque eu quero. Mas as curvas não vão perceber nada. As integrais continuarão iguais. Então, esses campos aqui, eles, de certa forma, eles não estão definidos de fato em cada ponto. Né? Eles têm uma certa flexibilidade. Esses aqui, pior ainda, eu posso mudar numa curva inteira e quando eu fizer a integral de superfície, a superfície não vai notar que o campo mudou naquela curva. E aqui também, ó, a G está aqui para eu pegar cada V e fazer a integral sobre V de G dV. E aqui também o G, se eu mudar ele num ponto, numa linha, mesmo numa superfície, essa integral não muda. O G é como se fosse a densidade só. É. Aí esse é o fluxo. Aqui é o fluxo, aqui é onde eu trabalho a integral de linha, e aqui é de fato você calculando ponto. Também eu não estou enfatizando aqui para não perder a poesia geométrica, mas esses objetos todos são parametrizados. Até os pontos, porque se você tem uma curva que começa no ponto A e termina no ponto A, o ponto A são 2. Na entrada ele é o A negativo e na saída ele é o A positivo. Tá? Então, mudou um pouco também tem uma maneira aqui de pensar, né? Meio teoria das distribuições, né? Na teoria das distribuições também a gente deixou de pensar a função como calculada num ponto, mas passou a pensar na média dela em relação a alguma densidade que você coloca ali, meio densidade, né? Para ficar certinho algebricamente, essas densidades não precisam ser, pode ser densidade negativa, bom, tem densidade negativa também, né? Está mais claro? É a hora de dizer, ó, não entendi chongas desse negócio, me explica de novo, sei lá. Não, me explica de novo tudo não, porque senão vou repetir, mas espera aí, aqui não entendi, me perdi nessa história, isso aqui está nebuloso. Os pontos não têm borda. Os pontos, o bordo do ponto, ou você diz que é 0, eu na verdade associo, eu diria que o bordo do ponto, é meio controverso isso, mas eu poderia dizer que quando o ponto está positivo, o bordo dele é 1, quando está negativo é menos 1. Mas há quem diga também, o bordo do ponto é 0. Seriam razões formais, tipo aquelas coisas do conjunto vazio e tal, né, que umas definições que você dá assim para encaixar o caso excepcional. Mas essa coisa de dizer menos 1 e 1 não é padrão, não. Acho que o padrão é dizer que é 0 mesmo. Oi. Esses operadores de derivada, eles levam de onde até onde? Esses integrandos aqui, eles precisam, quando eu chamo eles de ômega, eu preciso de uma definição geral de integrando de ordem K. Que eu possa, os meus objetos parametrizados de ordem K, então eu preciso
para cada objeto parametrizado de ordem K, de um integrando de ordem K. Eu até já expliquei isso numa aula, é uma forma diferencial. Porque o integrando é meio assim, o objeto de ordem K, ele tem em cada ponto um espaço tangente que é K-dimensional. E vamos dizer, quando você pega, vamos dizer, a superfície aqui, né, e parametriza, então, em cada ponto você tem um par de vetores tangentes. E o elemento de superfície aqui é aproximado por um par de vetorezinhos, que você mede pelo determinante no plano tangente. Que o determinante é uma forma bilinear alternada. Então, o integrando, na verdade, aqui deveria ser, em cada ponto, uma forma bilinear alternada que muda com o ponto. E, na verdade, é o que isto daqui é. Porque quando você faz o produto, né, você faz o produto escalar de G de φ de UV, φ de UV é esse ponto aqui, escalar, derrom φ, derrom U de UV, vetorial, derrom φ, derrom V de UV, que são esses dois vetores. Então, isso daqui é uma forma bilinear alternada aqui. O resultado disso é um número que depende linearmente desse vetor, e que muda de sinal quando eu troco a ordem. Essa é a pista. Na verdade, eu consigo unificar esses integrandos se eu disser, olha, o meu integrando geral sobre um objeto de dimensão K é uma forma K linear alternada. Em cada ponto eu tenho lá uma forma K linear alternada. Esse ainda, eu ainda consigo ir. Mas ainda fica a questão, mas como é que eu derivo uma forma K linear alternada, eu obtenho a forma K mais 1 linear alternada? Porque, vamos dizer, se o objeto tem dimensão K, o bordo dele tem dimensão K menos 1, então o integrando que eu tenho sobre o bordo é uma forma K menos 1 linear alternada. Quando eu derivo, eu tenho que integrar sobre o objeto, então tem que ser uma forma K linear alternada. Então, eu ainda preciso de uma explicação melhor aqui. Mas, por enquanto, eu estou só colocando minhoca na cabeça. Eu vou deixar, de fato, essa coisa ainda no ar para a semana que vem, talvez. Tá legal? Leonardo vai passar os próximos 6 meses só pensando nisso. Ele fica com ali casqueta com o negócio, ele vai fundo, não é assim? Não, mas vamos dizer, eu tenho respostas que eu considero razoáveis para isso daqui. Mas é que elas exigem que a gente avance mais na teoria. Eu queria avançar um pouco mais nos exemplos, né? Porque senão a gente fica construindo uma coisa super abstrata que não tem exemplos. Então, agora eu queria pegar o exemplo em R3, vamos dizer, o principal campo, que é o campo elétrico, o campo gravitacional e o campo elétrico. É o mesmo campo, né, da lei de Coulomb ou da lei da gravitação, e eles aparecem aqui e tem coisas interessantes. Tá? Então, a menos que alguém ainda queira embargar o casamento, eu vou apagar.
Bom, achei ele tão importante que ele devia ser chamado o campo. O campo é o seguinte, né? Você tem, é o campo que é definido F de R3 menos a origem em R3, que a cada ponto X associa o vetor que vamos dizer, corresponderia essencialmente ao campo gravitacional gerado por uma massa colocada na origem. A menos de constante gravitacional da massa, esse campo é 1 sobre norma de x ao cubo, x. Na verdade, quando é o campo gravitacional, tem um sinal menos, porque ele aponta assim. Mas pode também ser visto como campo elétrico via lei de Coulomb, e aí pode ser mais ou menos. Tá? Então, é isso assim, né? Você tem aqui a origem, tem o ponto X, e aí você tem X aqui, o F de X. Ele tem exatamente a direção da reta que liga a origem a X e é inversamente proporcional ao quadrado da distância de X à origem. Esse campo tem algumas propriedades notáveis. O primeiro é que ele é gradiente de alguém. Quer dizer, dá para... Se você pegar, vamos dizer assim, U de x igual a 1 sobre norma de x, se você pegar o gradiente disso daqui, calcular o gradiente disso daqui, você vai ter vai ser menos 1 sobre norma de x ao cubo vezes x. Tá? Exercício, façam essa conta. Né? Sei lá, podemos fazer essa conta. A gente deriva, né? Quer dizer, você tem 1 sobre raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, fazendo a conta com coordenadas. Né? Então, se você fizer a derivada disso em relação a xi, vai ser... Bom, isso é 1 sobre alguma coisa, né? Então vai ser... ou pensando, raiz, isso aqui elevado a menos meio, né? Vou botar assim, derivada em relação a xi de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado a menos meio. Então, isso aqui vai ser menos meio de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado a menos 3 meios, vezes a derivada disso em relação a xi. Então, vai dar 2xi. Corta aqui com esse daqui. Né? Então, esse daqui é igual a menos xi sobre raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado ao cubo. Então, esse campo daqui, ele é conservativo. Conservativo. Tem uma função definida em todo o domínio, cujo gradiente dá isso aqui. Consequentemente, o rotacional dele é 0. Então, né, o rotacional desse campo F é 0.
Tá legal? Então, beleza, quando você faz, né, então você tem quando você joga uma partícula qualquer aí, imaginando assim um espaço vazio com uma massa concentrada em um ponto, imagina assim, não um universo estranho assim, mas tem uma massa concentrada num ponto, aí você tem uma partícula, com a massa você joga, ela sai andando, só tem essa força, né? Então se você fizer, né, a integral, vamos dizer, você tem aqui do ponto A ao ponto B, integral sobre C de f ds, né, é igual a integral sobre C, esse f daqui, então ele é menos o gradiente dessa U aqui, né, menos o gradiente de U de C de T, escalar C ponto de T dt, que é igual a U de C de T, que é a primitiva disso daqui, vamos dizer, esse aqui é C de A, esse aqui é C de B, então, isso aqui é U de B menos U de A. Então, isso permite a gente calcular coisas aproximadamente, né, aquelas coisas, velocidade de escape, umas coisas assim. Tem uma conservação, então a lei de conservação aqui, né, que se você fizer E de T igual a 1 meio, quer dizer, aqui a hipótese é o quê? Aqui é que C, dois pontos de T, é igual a f de C de T. Então, aqui, se isso aqui acontece, você pode definir isso aqui. E quando você deriva isso, essa equação aqui garante que a derivada de E é zero. Portanto, E é constante, então você tem conservação dessa energia. Então, essa aqui é a energia cinética e aqui é uma energia potencial que a gente criou. E, claro, essa U aqui, você pode somar constantes e tal. Você pode decidir onde é que a sua energia vai valer zero, vai valer coisa assim. Ok? Então, do ponto de vista do rotacional, esse cara aqui está bem. Eu ouso dizer que esse cara não pode ser rotacional de alguém. Quer dizer, se eu pegar a pergunta aqui, né, quer dizer, isso daqui, na verdade, é consequência do fato de que F é igual a gradiente de alguém. Então, eu poderia perguntar, mas será que esse meu F é rotacional de alguém? Quer dizer, F é igual a rotacional de algum G? Lembrando assim, a situação tem a seguinte, né? Imagina que eu pegue aqui uma superfície fechada, S, tipo uma esfera assim, né? Então o bordo de S é nulo, tá? Ela é fechada assim. Quando eu parametrizo, ele é, vamos dizer, tipo a esfera que eu parametrizo, então o bordo, na verdade, tem
uma aresta que vira um ponto, outra aresta que vira outro ponto, e duas arestas que se cancelam. Então, no fim, o bordo virou zero. Então, se eu pensasse aqui assim, né, se eu fizesse a integral sobre o bordo de S de G, isso teria que ser integral sobre S do rotacional de G, que seria a integral sobre S de F. Só que, como esse bordo daqui é zero, isso daqui vai ser zero. Então, assim como para para um campo ser gradiente de alguém, é claramente necessário que a integral dele sobre qualquer curva fechada seja zero, para um campo ser rotacional de alguém, é uma condição necessária que a integral dele sobre qualquer superfície fechada seja zero. Só que esse meu campo aqui, ó, se eu pegar S igual ao conjunto dos x, yz, tais que x2 mais y2 mais z2 igual a 1, que é o S2, na hora que eu fizer a integral daqui, está aqui a origem, o meu campo aqui, ó, isso aqui, o x aqui, ó, eu devia ter posto, vou botar x1, x2, x3. Então aqui é o meu ponto x, só que esse tamanho daqui é 1, então f de x é igual a x. E aí quando eu parametrizo a superfície, que eu tenho os vetores tangentes aqui, e eu faço o produto escalar desse cara pelo produto vetorial desses dois, eu tenho a área do paralelogramo. Então, quando eu integro, eu estou integrando a área aqui e vai dar 4π. Então, a integral sobre S de f ds é igual a 4π. Então, ele não pode ser rotacional de alguém aqui nessa região. Está claro? Isso aqui às vezes parece meio assim, mas é porque, de certa forma, né, quando você calcula o gradiente, ele mede o quanto a sua função deixa de ser constante. A derivada mede o quanto a função deixa de ser constante. Pela própria fórmula que a gente achou para o rotacional mede o quanto o seu campo deixa de ser gradiente. Porque ele pega aquelas dele, quer dizer, ele foi feito para isso, mas a fórmula também claramente dá zero quando o campo é gradiente. Né? Porque ele pega, vamos dizer, aqui, ó, por que isso é verdade? Né? Porque f é igual a menos du dx1, du dx2, du dx3. Como a nossa u tem quantas derivadas a gente quiser, quando eu calculo o rotacional, eu faço a derivada dessa em relação a x3 menos a dessa em relação a x2. A dessa em relação a x1 menos a dessa em relação a x3. E a dessa em relação a x2 menos a dessa em relação a x1. E todas elas dão zero. E a divergência também ela foi criada no nosso experimento, de certa forma, para medir o quanto o campo deixa de ser rotacional. Então, quando o campo é um rotacional, você faz a divergência da zero. Quer dizer, isso aqui, ó, significaria
isso daqui é, vamos dizer, o meu G, igual a G1, G2, G3. Então, aqui eu teria dROM G2, dROM X3, menos dROM G3, dROM X2, dROM G3, dROM X1, menos dROM G1, dROM X3, e dROM G1, dROM X2, menos dROM G2, dROM X1. Aí, quando você fizer a divergência de F, a divergência de F igual a dROM F1, dROM X1 mais dROM F2, dROM X2 mais dROM F3, dROM X3. Aí você deriva esse em relação a X1, tem a segunda derivada desse aqui com X1, X3. A derivada desse daqui em relação a X3 tem menos a derivada de G2 em relação a X3 e X1. Cancela. Aqui, menos a derivada disso daqui com X1, X2, tem aqui, ó, mais a derivada desse daqui com X1, X2. Cancela. Depois sobra a derivada desse daqui com X1, X2, com sinal menos, com X1, X3, e G2 com X1, X3, tá certo? Não, G1, não, aqui é X2, X3 e aqui X2, X3, um com sinal menos, outro com sinal mais. Tá? Então, quando o cara é rotacional de alguém, a divergência dá zero. O interessante é que o nosso campo tem divergência zero. Eu já sei por essa conta aqui que ele não pode ser divergência de ninguém, porque se ele fosse, essa integral tinha que dar zero. Mas se eu testar por aqui, eu vou quebrar a cara. Tá? Você faz a conta, essa também é um pouco mais chata, mas você tem esse cara daqui, então você tem f de x1, x2, x3 igual a 1 sobre, vou botar assim, raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado ao cubo x1, x2, x3. Então, sei lá, vamos fazer aqui, vamos derivar em relação, derivar esse, então, a primeira coordenada é esse com esse, eu tenho que derivar isso em relação a x1, depois derivar isso em relação a x2, esse em relação a x3 e somar. Então, eu vou fazer dROM F1, dROM X1, derivo isso daqui, dá 3 meios, vou botar assim, né? x1 ao quadrado mais x2, vou botar assim, né? Hã? Desculpa, menos 3 meios, então, menos 3 meios, aqui, menos 5 meios, vezes 2x1, vezes x1, então x1 ao quadrado, e mais isso daqui, derivada de x1 em relação a x1. Então,
Então, esse daqui corta aqui. Depois o outro você vai ter menos 3x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, se não estiver errado aqui. x2 ao quadrado mais e aqui você vai ter menos 3x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado menos 5 meios, x3 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado a menos 3 meios. Aí quando você somar aqui, né, você vai ter menos 3, aí você vai ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado a menos 5 meios. Está vendo o que está aparecendo aqui, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais 3 vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado a menos 3 meios. Aí esse cara daqui, com esse daqui, fica menos 3 meios, é que tem menos 3 aqui, mais 3 dá 0. Então, esse cara ele devia ser rotacional de alguém, porque a divergência dele é 0. Moralmente, ele é rotacional de alguém. Mas não é. Mas eu já encontrei esse negócio em R2, né? Quando eu olhei a forma de variação de ângulo, a forma de variação de ângulo também era um negócio que tinha rotacional 0, mas não era gradiente de ninguém, porque a integral tinha curva fechada dando volta na origem e a integral não dava 0. Naquele caso, o teorema de Stokes me permitia dizer assim, né, que se a curva pode ser contraída em um ponto, se toda curva pode ser contraída em um ponto, então, né, lembrando assim, né, a gente tinha o campo, vamos chamar assim de F, assim, de R2 menos a origem em R2, que levava x1, x2 em 1 sobre x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos x2, x1. Não é tão claro que a fórmula desse é exatamente a fórmula desse. Aquela em dimensão 2, essa em dimensão 3, mas olhando assim não parece, tem que interpretar de outra maneira. Mas não importa aqui tanto isso. Esse cara daqui, ele também, olhando o gradiente, o rotacional como uma coisa bidimensional, a gente também tinha rotacional de f igual a 0, mas se a gente fizesse aqui o círculo unitário parametrizado, fizesse a integral sobre S1 de f til, dava 2π. Tem até uma coisa, né? Porque aqui, nesse caso, é a área da esfera, ali é o comprimento do círculo. Mas a gente podia dar uma boa explicação, né? Porque aqui, se a gente fizer o seguinte, ó, pega aqui o R2, está aqui a origem. Então, eu tenho as curvas que dão a volta na origem e a integral vai dar diferente de 0. Mas se eu proibir as curvas de dar a volta em torno da origem, se eu chegar aqui e disser, não, mas eu vou tirar do R2 não só a origem, mas também essa curva aqui que vai embora até o infinito. Agora, nenhuma curva mais
Nenhuma curva fechada pode mais dar a volta na origem, porque ela não pode passar por aqui. E agora toda curva fechada que eu pegar vai ter integral zero. Vai ter porque, vamos dizer, quando eu pegar uma curva fechada, porque essa curva fechada que dá a volta na origem, ela não é bordo desse disco. Quer dizer, ela é, mas esse disco não está contido no domínio. Então não existe uma superfície contida no meu domínio da qual essa curva seja bordo. Agora, como essa curva não pode mais existir, se eu pegar uma curva fechada qualquer, ela vai ser bordo de alguma coisa. E aí, pelo teorema de Stokes, se o rotacional desse negócio é zero, a integral de linha aqui vai ser igual à integral do rotacional aqui, e o rotacional zero vai dar zero. E aqui não é tão simples assim, mas funciona a mesma coisa. Quer dizer, nesse campo aqui, eu tenho superfícies fechadas que envolvem a origem. São elas que fazem a integral desse campo dar diferente de zero, a integral de superfície. Se eu também tirar uma linha, por exemplo, pegar aqui, pegar assim, tem o eixo do Z, tirar a parte de cima do eixo do Z, incluindo a origem aqui, agora nenhuma superfície mais vai poder dar a volta na origem. Mas eu não tenho uma demonstração tão simples de que se a integral sobre qualquer superfície fechada é zero, então o campo é rotacional de alguém. Isso é verdade, mas é um teorema mais dificilzinho. É o teorema de De Haen. Mas tem até uma maneira de construir aqui. Então, esse campo tem vamos dizer, guarda essa semelhança aqui, mas ele tem essa propriedade interessante. O rotacional dele é zero, a divergência dele é zero, ele é gradiente de alguém, mas a menos que eu tire alguma coisa mais do espaço, quer dizer, se eu considerar o meu espaço como sendo R3 menos a origem, ele não é rotacional de ninguém. E ele é super importante do ponto de vista da física, ele é o campo elétrico da lei de Coulomb, é o campo gravitacional da lei, talvez, dita de Newton, Hooke e tal, e companhia limitada lá da época. O Newton leva tudo. Né? E tem mais. Esse cara apareceu na hora que eu fiz o ângulo sólido. Lembra que a gente fez uma definição de ângulo sólido? Essa definição foi dada pelo Gauss. Vou recordar. Antes, alguém quer tirar alguma dúvida, esclarecer alguma questão? Sinal de que eu andei rápido demais, né? Ninguém tem dúvida. Mas, bom, esse campo aqui tem que ser... Isso aqui é praticamente a equação do segundo grau, de cálculo 3. Tá? Todo mundo tem que saber isso aqui, de trás para frente. Esses dois campos aqui são o básico. O chão onde a gente pisa. Claro que eles podem ser deslocados, né? Eu posso pegar, em vez de botar na origem, eu posso botar num ponto aqui. Hã? Dá para calcular de quem ele é rotacional? Dá para você criar uma função. Tem maneiras. Eu botei, tem um exercício em algum lugar do meu livro que eu tenho que achar, porque eu acho que eu não botei nessa lista grande de 210 problemas que eu passei. Mas tem uma maneira meio macetosa que me ocorreu assim, fazendo umas contas, usando a projeção estereográfica e tal, uma série de coisas. Mas tem também uma maneira mais... Tem maneiras mais simples de fazer.
mas tem que calcular lá umas integrais. Na verdade, tem uma maneira... na realidade é o seguinte, quando você faz o R3, tira uma reta, né? Por exemplo, o eixo do Z, uma coisa assim, ele fica o que a gente chama de contrátil. Significa o seguinte, que você pode pegar um ponto, pega um ponto aqui embaixo no eixo do Z, e é fácil, né, você contrair todo esse conjunto nesse ponto, passando aqui dentro. Quer dizer, você pega cada ponto aqui, vamos dizer, no tempo zero ele está aqui, ou no tempo zero aqui, no tempo 1 aqui, ou no tempo zero aqui, no tempo 1 aqui. Fazer uma função que varia com o tempo e que vai chupando todo mundo para cá. Se esses pontos aqui não poderiam ser chupados, porque esse cara tem que ficar fora, porque o campo não está definido aqui. E aí, se tivesse esse cara aqui, não poderia chupar assim. Poderia talvez tentar passar pelo lado, mas aí ia ter uma descontinuidade, provavelmente, ia ter alguma dificuldade aqui. Então, toda vez que você tem quer dizer, se o rotacional, se a divergência é zero e o seu aberto é contrátil, você pode chupar todo mundo num ponto, tem uma maneira macetosa de você criar um campo, fazendo uma integral de linha, umas integrais de linha e tal, criar um campo que tem esse campo que você tem como rotacional. Mas eu não tenho assim uma fórmula na minha cabeça nesse momento. Então, vou retomar aqui o ângulo sólido. Lembra isso aqui, ó, você tem aqui a origem, você tem aqui a esfera unitária, e aí o ângulo sólido era definido assim, ó, se você tem a superfície S, você projeta essa superfície aqui assim, pega a superfície, projeta aqui, né, e calcula a área da projeção. Essa área tem um sinal, né, que aparece na hora que a gente faz a fórmula, né, porque se essa superfície está parametrizada de maneira que o vetor normal dela está para cá, então o produto escalar dele com esse vetor posição é positivo, então esse ângulo é contado positivamente. Se por acaso a normal apontar para o outro lado, ele é contado negativamente. Isso já tem como consequência o seguinte, ó, se você pegar uma superfície, né, pensa aqui a esfera unitária, e aí pega uma superfície fechada, tipo um elipsoide, que envolve a origem. Não precisaria nem envolver o S2, mas envolve a origem. Então, esses caras aqui, ó, todos vão ter produto escalar positivo com o vetor posição. E aí você vai projetar e vai contar tudo positivamente. E aí a área vai ser 4π. Enquanto que se você pegar uma outra superfície, assim que não envolve a origem, ó, aí você vai ter, digamos que a normal dela... A normal tem que ser contínua, né? A normal é assim. Então, esses caras aqui vão se projetar aqui assim, positivamente. Mas os de cá vão se projetar exatamente no mesmo lugar, negativamente. E aí vai cancelar, vai dar zero. É como a variação de ângulo de uma curva. Então, uma superfície fechada, se ela for pensada assim geometricamente, se ela envolve, vamos dizer, pensa ela com a normal exterior, superfície fechada, pensa que superfície fechada é uma coisa inocente assim, né?
com normal exterior. Quando ela não envolve a origem, o ângulo sólido dá zero. Quando ela envolve a origem, o ângulo sólido dá 4π. Como as nossas superfícies são parametrizadas, na verdade você pode fazer uma superfície dar várias voltas em torno da origem. Tem uma maneira simples de você fazer uma esfera parametrizada, dá n voltas em torno da origem. Você pega uma esfera normal e ela cada ponto da esfera é dado assim, né, por um ponto aqui do plano e mais um H. Aí pega esse ponto do plano e pensa ele como um número complexo, Z. Aí eleva Z a K. Então você pega o ZH, né, esse ponto aqui é ZH, aí você leva ele aqui no ponto Z elevado a K, H. Na verdade, não vai ser exatamente Z elevado a K. Por quê? Porque como o Z, o tamanho dele é menor do que 1, né, quando elevar a K, ele diminui de tamanho. Então, você tem que esticar ele de volta. Tá? Então, aqui é mais ou menos assim, vamos dizer, esse Z, pensa assim como ele sendo RU, onde R é o módulo e U é o vetor unitário correspondente. Então, você aqui você leva aqui em R, U elevado a K. Aí esse aqui tinha tamanho R, né? Aqui R2 mais H2 é igual a 1. Esse cara aqui é unitário, então isso aqui tem tamanho 1. Então, esse aqui tem tamanho R, esse aqui tem tamanho H, então também aqui R2 mais H2 é igual a 1. Então, o que aconteceu? Você fez... quando você pegasse a esfera, né, fixasse nos polos, rasgasse na metade do meridiano e enrolasse ela K vezes. Então, se você fizer uma parametrização dessa esfera e depois fizer isso, você vai ter uma esfera parametrizada que vai dar K voltas em torno da origem. Quando você calcular o ângulo sólido para essa superfície parametrizada, em vez de dar 4π, vai dar K vezes 4π. Tá? Quer dizer, uma possibilidade está aberta pelo fato de a gente estar usando superfícies parametrizadas. Então, de certa forma, também esse ângulo sólido mede o número de voltas que a superfície dá em torno da origem, se você dividir por 4π. Só que, vamos dizer, as contas são já começam a ficar um pouco mais complicadas do que no caso das curvas planas. Porque curva você parametriza por um intervalo. Os intervalos são todos iguais, né? É só uma mudança de escala. Superfície você parametriza por qualquer coisa, né? E aí já... Bom, pode fazer com retângulos, mas já começa... Você tem mais possibilidades para... Não, porque para fechar uma curva você tem que emendar a extremidade inicial na extremidade final. Numa superfície, você tem várias maneiras de fechar a superfície. Você pode fazer todas as arestas virarem um ponto, você pode fazer duas se cancelarem, outras duas se cancelarem, tem muitas opções aí que podem acontecer. Bom, oi. É porque a maneira simples de fazer isso assim, no plano, é pensar o número Z como um número complexo e elevar ele a K.
porque aí o ângulo dele é multiplicado por K. Né? Só que tem o problema que quando ele não é unitário, quando ele é unitário, beleza, ele só roda. Quando ele não é unitário, tem isso. Então, uma maneira aqui é pensar o cara como um R e um vetor unitário, e aí você mantém o R e roda só o U elevando ele a K. Tá? Mas tem aqui, olha, a gente pode usar essa ideia aqui do ângulo sólido, do ângulo para uma variável, para demonstrar o teorema de Brouwer. Vou mostrar basicamente a demonstração do teorema de Brouwer. Vou fazer primeiro primeiro tem uma coisa preparatória, que é o teorema de não retratabilidade da esfera no seu bordo. Vamos dizer assim, teorema, na verdade esse aqui é o teorema, na verdade. Teorema de não retratabilidade. Vou fazer a demonstração como ela pode ser feita no ensino médio. Que vamos fazer em dimensão 2. Vou explicar o que o teorema diz. Não existe uma função g de B em S contínua, tá? B é a bola e S é o bordo da bola. Tal que G de X igual a X para todo X pertencente a S. Por que aconteceria? Imagina aqui que você tem o B, S aqui, e você tem a sua função G aqui. E está levando todo mundo aqui no bordo. E de maneira que se eu pegar aqui o ponto X, ele é levado em X igual a G de X. Então, sem teorema de Stokes, da divergência, nada disso é necessário para entender esse teorema, né? Quando você faz uma G assim, qualquer G, imagina que você faz está aqui um disco, está aqui uma função G do disco no plano. Então o disco vira alguma coisa assim. Então você pode pegar o disco, pegar esse ponto aqui, o centro, pegar essas curvinhas aqui, e olhar para a imagem de cada uma. Então esse ponto aqui vai ser levado em um ponto aqui, a primeira curva vai virar uma coisa assim, a segunda outra coisa assim, a terceira mais uma coisa assim, né? Primeira, segunda, terceira, ainda tem uma quarta aqui. Tem que passar com cuidado e fazer isso assim. E aí tem essa última. Então, quando você anda com o raio, né, cada curva aqui é uma curva C índice R, e aqui você tem a curva correspondente G de C índice R. C índice R é uma curva fechada, a imagem dela é uma curva fechada. E
essas curvas todas aqui se contraem nesse ponto. Então, repara, se imagina que esse cara daqui é levado, vamos dizer, que eu quero saber se alguém aqui é levado na origem. Será que existe algum ponto aqui que é levado na origem? Quer dizer, existe x, tal que g de x igual a origem? Suponha que não exista. Se não existir, eu posso, então, passar daqui até aqui sem passar pela origem. Mas, obviamente, eu não posso, porque esse cara daqui, essas primeiras curvas estão dando 0 voltas em torno da origem, e a última está dando 1 volta em torno da origem. Então, para que não exista esse x, é preciso que o número de voltas de qualquer dessas curvas aqui em torno da origem seja 0. Porque se ele mudar, é porque eu passei pela origem. O número de voltas não pode mudar sem eu passar pela origem. Em particular, né, essa última daqui tem que dar 0 voltas em torno da origem. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho esse cara daqui, ele vai em algum lugar aqui. Depois... Então, essa primeira curva aqui, que se reduz a um ponto, vai num ponto, dá 0 voltas em torno da origem. E todas estão aqui assim, tudo bem. Mas a última é essa curva aqui, que está dando 1 volta em torno da origem. Olha, eu não posso, simplesmente não posso fazer uma curva aqui no plano se deslocar continuamente, sem passar pela origem, porque não passa, porque a imagem está toda aqui, e começar dando 0 volta em torno da origem, e de repente está dando 1 volta em torno da origem. Isso não acontece. Tá legal? Qualquer criança vai concordar com isso aqui. Né? Isso é impossível. Tá? Essa mesma ideia valeria para superfícies. Né? Quer dizer, se eu tiver a bola e fizer aqui as superfícies, também aqui a superfície fechada vira superfície fechada e nesse sistema, nessa coisa aqui, ela sempre, vamos dizer, se esse ponto aqui não é a origem, começa não envolvendo a origem. Então, se terminar envolvendo a origem, é porque passou pela origem. Então, mesma coisa aqui, né? Você tem uma coisa que começa não envolvendo a origem e, de repente, no fim está envolvendo a origem. Então, deve ter passado pela origem, mas nesse caso não pode. Então, uma função assim não pode existir. Claro? Então, esse, na verdade, é o teorema. E ele não precisa de nada do que a gente fez aqui para ser demonstrado. Mas, é claro, eu estou usando o número de voltas, estou usando um princípio que, essencialmente, é o teorema do valor intermediário, né? Tá certo? Uma curva separando uma região em 2 partes e um ponto que não pode passar de um lado para o outro da curva sem cruzar a curva. Mas isso daqui, a gente pode também, sem falar em número de voltas, olhar para essas curvas. Vamos dizer, se eu olhar aqui, essas curvas assim, as imagens delas assim, né? E, em vez de definir o número de voltas, ou o número de voltas da superfície em torno da origem, você simplesmente calcula a integral, no caso do plano, do campo que mede a variação de ângulo, porque se você medir o campo, calcular a integral do campo que mede a variação de ângulo, vai dar 2π vezes o número de voltas. Se você quiser, você divide por 2π. Mas o legal aí é que você não precisa discutir se é número de voltas, se não é número de voltas, se é inteiro, se não é inteiro. Você simplesmente calcula. Está aqui a G,
Então, a integral sobre G de CR no nosso campo F. Está aqui a CR, aqui a G de CR. E aí você tem que a integral sobre G, digamos, de C1, vamos dizer que o R vai até 1, né, do meu F, menos a integral sobre G de C0 do meu campo F, vai ser igual à integral sobre a superfície S do rotacional de F. E esse cara é zero. Entendeu? Estou fazendo uma homotopia aqui. Ó. Aqui é G de C0, que é um ponto. E aqui é G de C1, que é essa curva aqui. Então, na hora que eu faço a homotopia, a integral aqui menos a integral aqui é a integral da superfície, a integral nessa superfície do meu campo, do rotacional do meu campo. Só que isso daqui é zero. E isso daqui também com certeza é zero, porque isso é um ponto. Então isso aqui tem que ser zero. Então, no caso aqui vamos dizer, da hipótese de que essa G existisse, tirando o fato de que eu estou supondo só contínuo, mas a gente pode demonstrar C1, C2 e depois cuidar do caso contínuo, né? Você tem uma coisa que encaixa perfeitamente nisso daqui, só que aqui não é zero. Teria que ser. No caso da superfície, é a mesma coisa, você faz com superfície, só que agora você bota a divergência. Você usa como F o campo que mede a variação de ângulo, o ângulo sólido, e aí para cada superfície você tem o ângulo sólido. E ele começa zero, se ele terminar diferente de zero, não dá porque a divergência é zero. Você pode formular, inclusive, só em termos de bordo. Você pode simplesmente dizer, não, eu tenho aqui, ó, vamos dizer, aqui é uma superfície parametrizada, então a integral no bordo da superfície parametrizada, que vai ser essa curva daqui, teria que ser igual à integral do rotacional sobre a superfície, que é uma superfície degenerada e o rotacional é zero, então dá zero duplamente. Então, vale esse teorema. Eu posso fazer a demonstração muito mais poética, muito mais legal, que eu posso, né, ensinar para o meu irmão mais novo, se ele gostar de matemática, né? Ou posso fazer essa demonstração mais erudita usando o teorema de Stokes, o teorema da divergência, em que aí eu não preciso recorrer a conceitos que eu não defini muito claramente. E a teoremas, vamos dizer, que eu não provei. E onde entra, o que isso tem a ver com o teorema de Brouwer? O teorema de Brouwer teorema de Brouwer. Se f de B em B é contínua, então existe x pertencente a B, tal que f de x é igual a x. De novo aqui a continuidade pode ser feito primeiro, caso C1, C2. Então, olha aqui, para cada y você tem o f de y.
supõe que f de y é sempre diferente de y. Então você pega o f de y, liga aqui até o y, vem até aqui e define esse cara é o g de y. Então você está criando uma g de bem S. Só que quando você pega um cara Z aqui, né, o f de Z vai parar em algum lugar aqui, né? F de Z, aí você liga e você encontra aqui G de Z igual a Z. É claro que isso é possível supondo que f de y é sempre diferente de y. Senão não podia fazer a semi-reta. Né? E até dá para calcular com a equação do segundo grau e tudo, quem são esses caras aqui, e mostrar que essa função g é contínua, se a f é contínua. E é diferenciável se a f é diferenciável. Então, se o teorema de Brouwer fosse falso, o teorema da não retratabilidade seria falso, porque eu teria construído uma função de B em S, né, com g de z igual a z para todo z pertencente a S. Então, o teorema de Brouwer é verdadeiro. Assim, tá claro? Mas o teorema realmente é esse aqui. O teorema de Brouwer vamos dizer, a demonstração está baseada nessa ideia macetosa de que, no caso do teorema de Brouwer, né, se ele fosse falso, você faria isso. Mas, em geral, vale em geral esse teorema, né, que você não pode, se você tiver pensa assim, um sólido razoável com bordo, né, um toro, ou uma coisa assim, você não pode fazer um retrato, quer dizer, mandar todo ponto no bordo, deixando fixos os pontos do bordo. Continuamente. Claro que tem que ser uma coisa compacta. Por exemplo, se você pegar esse aqui, tirar esse ponto, o bordo vai incluir esse cara aqui também. Então, aí já... Porque aqui, claro, se esse ponto não existe, você... Né, o tamborim não tem como você fazer isso, mas uma cuíca que fosse, vamos dizer, elástica, você poderia abrir para o bordo. Isso vale em toro e outras coisas assim também. Então, quer dizer, o nosso... E a demonstração em dimensões maiores, porque isso vale em RN, é usando o análogo. Você tem a forma de variação de ângulo no plano, a forma de ângulo sólido em R3, e você tem o análogo disso em RN. E usando esse mesmo análogo em RN, você demonstra o teorema de Brouwer em RN. Então, esse campo, que eu chamei de O-campo, ele é tão legal que ele aparece como campo gravitacional, como campo elétrico, e ainda aparece uma ideia geométrica que demonstra um teorema de topologia. Então, aliás, é uma coisa meio recorrente, né, você usar essas ideias, esses teoremas que a gente tem aqui, para demonstrar teoremas de topologia. Teoremas de topologia envolvem só funções contínuas. Os nossos teoremas envolvem funções C1, C2, alguma coisa assim. Mas com os teoremas de aproximação, o teorema de aproximação que a gente viu, de regularizar a função contínua e transformá-la numa C infinito, você pode pegar, vamos dizer aqui, a função de B em B, que é só contínua, regularizar ela e transformá-la numa função de B em B de classe C infinito,
usar a demonstração que eu acabei de esboçar, que vale para funções sem infinito, com certeza, e depois, via uma sequência de funções de classe sem infinito que aproxima a nossa f de b em b, mostrar que vale no caso contínuo também. Então, dá para fazer tudo certinho com coisas que a gente está fazendo nesse curso. Então, insisto assim que a gente tem o teorema de Stokes, o teorema da divergência, que são claramente a mesma ideia do teorema fundamental do cálculo, e que os exemplos mais importantes, assim, exemplos de campo que a gente tem que saber é o campo de variação de ângulo, que é no plano, mas o teorema de Stokes no plano se chama teorema de Green. É o mesmo teorema. Então, ali no plano é a forma de variação de ângulo, no R3 é a forma de ângulo sólido. Essa a gente tem que saber olhar e ver e tal, entender tudo. Quase tudo. Às vezes a gente pensa que entende tudo, aí a gente vê que a gente estava sendo inocente, não tinha pensado em coisas muito mais complexas que existem. Então é isso.